Bem, bom dia, vocês estão tudo bem? Eu estou feliz aqui de estar com vocês novamente. Hoje é um dia muito especial para mim e para o meu povo, a minha nação, a Grécia. 25 de março de 1821, os gregos finalmente se livraram do jugo dos otomanos. Depois de mais de 400 anos, 4 séculos de dominação, de ocupação, em 25 de março de 1821, cuja guerra, digamos assim, da independência durou até 1829, finalmente a Grécia conseguiu ser independente. Então hoje é uma festa sem igual na Grécia. Conseguimos completar 192 anos de liberdade. Atrás de mim eu peguei a bandeira, está aí homenageando, já fiz uma homenagem hoje cedo. É um dia muito festivo, é o maior dia da nação grega. E eu acho que todos que compartilham, todos que zelam pela liberdade estão felizes também. Então, que todas as nações possam ser libertas, todas as pessoas possam ser libertas, porque liberdade não tem preço. Somos todos livres e assim deveremos ser. Tá lá, bonita bandeira mesmo. Toda a bandeira de todos os países é bonita. Basta você ver a beleza além dessa coisa desenhada no papel. Ali representa o branco da paz, né? A cruz, que é a religiosidade, a ortodoxia grega, e o azul dos mares da Grécia. Está aí, esse é o simbolismo da bandeira grega. Bom, eu estive esse fim de semana no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Fui ministrar o workshop Terapia dos Fractais, promovido pela Viviane Aires, a quem eu não canso de agradecer. Deixou marido, filhos em casa, se dedicou, achou espaço, organizou, ficou presente todos os dias. Repito mais uma vez, ela não quer isso, mas muito obrigado, Viviane Aires, por todo esse carinho, todo esse esforço que você fez em troca de absolutamente nada. Ela fez isso de coração, é uma nova amiga que eu ganhei e todos ficaram satisfeitos, tudo foi muito bem organizado. O workshop foi uma delícia, já se viu na expressão de todas as pessoas. Ficamos das 9 da manhã, antes das 9, né, porque as pessoas chegam antes, até às 6 da tarde, né, que era a hora que a gente tinha que sair do local. Mas foi um encontro maravilhoso, as pessoas saíram satisfeitas, preenchidas, a proposta foi concretizada. Muito obrigado mais uma vez, Viviane, e muito obrigado a todos que estiveram, aos meus novos amigos e irmãos cariocas que estavam lá, né? Teve gente que estava inscrita e não pôde vir, mas não tem problema, farão na próxima oportunidade. Então foi maravilhoso. Tanto é que uma curiosidade, né? Depois que eu cheguei, voltei para o meu hotel ali, eu sentei na cama ali para dar uma descansadinha e assistir o Jornal da Band. Aí eu adormeci, isso era antes das 8 horas, 8 e pouco. E aí acordei 20 para 1, de roupa e tudo, mas estava continuando com sono, acabei acordando 8 horas da manhã, ou seja, eu dormi 12 horas. E as pessoas que fizeram também o workshop, todos disseram que dormiram maravilhosamente bem. Teve gente que disse que, acho que foi a Giane, disse que não dormia tão bem assim e tantas horas há muitos anos. Que bacana, né? Isso todos nós ganhamos. Muito bem. Ontem também eu estive em Nova Iguaçu. Vieram me buscar no hotel, lá na Rio Branco, no Rio de Janeiro, para dar palestra sobre ufologia na Baixada Fluminense. O grupo de ufologia da Baixada Fluminense, que é o GUF do Vidal, juntamente com o Carlos, que é dono do espaço onde nos convidou, uma empresa que dá aulas de formação técnica, muito bacana, muito bem organizada.
vieram me buscar, fomos a uma bela churrascaria ali à beira, na Via Dutra, e depois de estarmos muito bem alimentados, aí nós fomos para a palestra, que foi das 3 da tarde até as 5h30 mais ou menos, quando eu tive que deixar todo mundo lá para correr para o aeroporto do Galeão, né? Que tem uma distância grande de lá da Baixada até o aeroporto do Galeão, que eu tinha voo para voltar a Florianópolis logo cedo. Mas tudo transcorreu maravilhosamente bem. Eu creio que o Vital hoje, ele estava, até agora há pouco ele estava aqui na sala, mas como ele trabalha, né? Ah não, ele está aí, ó. Tá aí. Vital, em público aqui, o meu agradecimento a você, a sua esposa, a sua filha, ao Carlos, a esposa e todo mundo que você conseguiu convidar e que, pelo visto, passaram uma tarde agradabilíssima. E olha que eu falei coisas para chocar todo mundo. Chocar não, você sabe como é que eu sou, né? Eu falo o que eu penso. Então eu dei a minha visão antiga da ufologia e dei a minha visão nova. Mas as pessoas absorveram muito legal e as pessoas interagiram. Eu não afirmei nada, eu dei a minha a possibilidade, principalmente no que concerne que prova que nós temos de que os tripulantes dos discos voadores são de origem extraterrena. Então eu coloquei uma série de pontos para as pessoas pensarem ao menos. Eu não afirmei, eu disse que eu não creio mais que a origem, que nós estejamos sendo visitados por extraterrestres. Não neguei a vida extraterrestre, nessa pluralidade de mundos certamente que devem ser habitados, mas eu defendo que a origem deles é daqui da Terra mesmo. Bom dia, Rosângela, bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vital, Simone, Walter Santos, Thaís, Márcia Carvalho, Lígia, Newton, Valdir Gabriel, Rosângela, Rodrigo, Graça, André, Baby Cake, Snokumpum, que eu não sei quem são, tudo bem? Outro dia era o Jorge aqui, tinha um desses pseudônimos aqui, ele se identificou, brincou com a gente aí com o nome de Antônio, né? Era o Antônio que estava na sala, hoje ele não apareceu, então tudo bem. De repente ele entra na sala, eu não consegui falar com ele desde que eu voltei ontem à noite, então deixa eu ver quem me chama aqui. Tá, todo mundo me chamando, ok, agora não dá para falar no Facebook porque são outros assuntos particulares. Então, bem, agradecendo mais uma vez ao Vital e tudo de bom que foi. O Vital disse, eu estou cobrando ele aqui, cobrando não, em termos, né? Ele falou que hoje, provavelmente, porque ontem ele estava no frenesi de toda essa organização, mas é quase que certo que hoje ele vai disponibilizar para todos o vídeo e o áudio, consequentemente, da minha palestra ontem em Nova Iguaçu. Eu acho que é legal para todo mundo refletir. Como nós todos somos mente aberta, aparentemente, pelo menos, né? Então é legal vocês ouvirem aí. Bom dia, Marinês. Então deixa eu repetir aqui, deixa eu dar bom dia para todo mundo de novo, porque entra gente na sala aqui e vamos lá. Dizer o nome das pessoas é muito gostoso, né? Nossa. Bom dia, Vital, Simone, Walter, Thaís, Lígia, Newton, Valdir, Rosângela, Marinês, Rodrigo, Graça, André, Baby Cakes, Nocumpum. Muito bem, é isso aí. Bem, eu estou, claro que meio cansadão, apesar de ter dormido bastante, mas todas as vezes que eu saio do meu ninho, eu demoro um tempo para voltar ao meu estado normal, digamos assim. E mais fora isso, que eu estou naquele êxtase de ter conhecido gente nova, aquelas pessoas todas que eu reclamei aqui para vocês online. A maioria dos meus amigos leu isso aí, esses que eu reclamei justificaram, cada um teve o seu problema, mas tudo bem, hoje já tenho uma visão diferente. O Marcelo, que não está hoje aqui no chat aqui conosco, o Marcelo me deu grandes lições assim, e isso é o que vale, né? A gente sempre estar atento e aberto para os ensinamentos que as pessoas têm para nos dar. Ontem à noite, cheguei 10 horas da noite em casa e pensando em colocar todas as coisas em dia e ainda
perguntaram, vai ter vida inteligente interativa amanhã? Vai. Eu falei, mas ainda não tenho nem o tema definido. Depois que eu consegui organizar todas as coisas, principalmente do computador, né? E eu coloquei as coisas em ordem, aí eu falei, vamos ver o que vai aparecer. E aí apareceu o sol de cada um. Olha, 2 GB de vídeo, está dizendo aqui o Vital. Vocês estão lendo aí, mas quem não está lendo, não está participando, tá? Hoje são 2 GB de vídeo, é isso mesmo, são 2 horas, né? Mais de 2 horas, né, Vital, de gravação, né? O YouTube é terrível, eu sei disso. Tem que ser devagarinho mesmo. Bem, então apareceu o tema O Sol de Cada Um. Por que eu acho que esse tema apareceu? Porque todos nós hoje aqui, nesse nosso cotidiano, a gente costuma pensar e verificar só essas questões que nós temos de problemas, né? Pessoas com seus problemas do dia a dia, com suas preocupações, com seus filhos, com o seu trabalho, essas coisas que a gente vê na televisão, os crimes, a política, as coisas ruins, as coisas boas, e a gente começa a criticar. A gente começa a falar, vou desligar o som aqui do meu Face, senão não vou parar aqui. Ó. A Lígia falou que falou com o Jorge hoje pela manhã, então tá bom. Que bacana, Lígia. E a gente só fica olhando esse lado negativo, porque a gente, na verdade, está sendo instigado pela mídia, por uma série de outro tipo de informações, e a gente esquece de verificar realmente o que há por trás de cada elemento gerador de todas essas coisas que nós lemos, essas coisas que nos preocupam e tudo. Bem, se vocês estão aqui nesse chat hoje, se vocês participam do programa Vida Inteligente, se vocês gostam do que o Jorge fala, ou os outros convidados falam, vocês estão em busca de algo que seja diferente ou que preencha vocês de uma forma que não tenha acontecido até hoje. E a gente esquece de um grande detalhe. Se nós acreditamos em todas essas coisas, nós temos que fazer com que a teoria, na prática, seja igual àquilo que nós falamos, né? Já falamos, temos programas que a gente fala sobre isso. A grande questão que a gente quer colocar hoje é que, se você crê em tudo isso que nós temos falado, se você crê naquilo que você crê, né? Seja lá o que for, na religião que você quiser, no credo, em ETs, em espíritos, em anjos, em canalizadores, em mestres, seja lá o que for, você certamente tem que acreditar que isso tudo que você baba quando você vê esses seres se manifestarem de todas as formas, da forma que se manifestam, não se manifestam, não importa. Isso tudo que te fascina e que te encanta, que às vezes até te dá direção na vida, porque eu li isso aqui, Astar Sheran falou isso, o mestre Saint Germain, Kutume, falou aquilo, a Virgem Maria escreveu isso, o guia Pai Tomé falou aquilo, me orientou dessa forma, e você acredita piamente? É normal, natural, você tem que ter a sua fé, tem que estar alicerçada em alguma coisa. Você tem toda a condição, se você crê dessa forma, você tem toda a condição de acreditar também nisso que eu vou te dizer agora. Dentro de cada um de nós, existe algo que cada um define como bem entende, dentro da sua crença, dentro do seu grau de entendimento, como
uma centelha divina. Uns dizem que é centelha divina, outros dizem que é o eu superior, outros dizem que é o espírito evoluído, outros dizem um monte de coisa. Mas existe uma realidade. Como vocês sabem, a minha crença mudou. Mudou muito ao longo desses anos. Como pode mudar amanhã também. Eu estou sempre aberto para o novo, né? Quem não está aberto para o novo vai parar e vai ser atropelado. Uma certa ocasião, quando trouxe eu já acho que eu disse aqui, mas tem gente nova aqui, um casal de americanos que eu trouxe ao Brasil para fazer uns cursos, uns workshops, James e Clarice Thompson. Eles me disseram uma coisa, o James me disse uma coisa: independentemente do que queira, do que tenha sido a origem, a fonte, não vem ao caso. Eles disseram o seguinte, uma frase inesquecível: o sol que cada um de nós tem dentro, que cada um chama o que quiser, como já disse, o sol que nós temos aqui dentro, a luz que nós temos aqui dentro, é superior a 1 milhão de vezes o brilho desse sol que nos ilumina todo dia aí, não. Claro que é uma metáfora, claro que é um simbolismo, porque a mente concreta, ela já vai tentar imaginar, caramba, se fosse assim eu já estava queimado, caramba, já tinha ofuscado todo mundo, não dava nem estar aqui conversando no computador. Essa luz aí que você está falando, que o cara lá falou, mas aí é que está. É a falta de acreditar que dentro da gente existe aquilo que a gente vive divulgando da boca para fora, mas é só da boca para fora, porque a gente fala sem saber o que está falando, fala sem sentir absolutamente nada para falar aquelas coisas. Então a gente acredita num monte de coisas, mas na prática nós fazemos totalmente diferente. Então, por uma grego, seja mais objetivo, cara. Como é que você fala de luz aí dentro e não sei o que, esse grande sol aí que não pisca? Primeiro você tem que vencer essa resistência, né? Primeiro você tem que, calma, o grego não é guru, o grego não é o dono da verdade, o grego é como qualquer um de nós, só que ele tem a oportunidade de criar um mecanismo aí, que é o Vida Inteligente Interativo, onde toda manhã ele está lá abrindo o coração dele, falando do ponto de vista dele, trocando ideias com a gente e que ajuda todo mundo, e ele é ajudado também, claro, a caminhar. Poxa, às vezes o fragmento de verdade que está no meu semelhante é aquilo que eu preciso para continuar o meu caminho aqui, e vice-versa. Então, nós temos que buscar esse caminho, essa confiança que a gente deposita em tantas coisas externas, para fazer esse mesmo caminho interior e achar esse sol que existe em cada um. Esse sol já vou dar continuidade já. Eu só não quero ficar no monólogo, eu vou dar uma olhada aqui o que está correndo na sala. Espera um pouquinho. Vamos voltar. Que é o sol de cada um, está aqui dizendo a Lígia. Tá bom, dispõe, tal, isso aqui já. O Rodrigo disse que meu trabalho nessa obra é fundamental e maravilhoso pela força do resgate que faz. Seu sol brilha muito. O meu brilha tanto quanto o seu, Rodrigo, ou até menos que o seu. O brilho é o mesmo, nós já vamos discutir aqui, já vamos debater aqui como fazer isso aqui brilhar mais ou menos. O Vital, temos que agradecer a ambos. Fiquei com a sensação que o destino me deu uma rasteira. Fiquei 2 meses parada, no final de semana meu workshop me apareceu e tudo. Fazer o quê? As faltas da Lígia lá, tá? Mas não, isso acho que não. O Rodrigo diz: no meu entender, o sol é o mesmo para todos, mas a parcela que vai brilhar em cada um de nós vai depender de quanto nós trabalhamos para que ele brilhe. Bom, isso é verdade. Tá. Bom dia, Marinês também que chegou. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Graça, né? Bom dia, André. Nossa, quanta gente aqui, André, Olga. Bom dia, essa turma toda que chegou. Então, essa questão de trabalhar esse sol
Para você poder trabalhar o Sol, você tem que tirar todas as nuvens que o cobrem, né? E essas nuvens que nós começamos a falar no começo do programa, né? As preocupações, o egoísmo, a falta de fraternidade e a falta de confiança na gente, a consciência de que a gente é muito maior do que aquilo que a gente pensa ser, porque ser humilde não é, porque eu sou humilde, não sou nada. Humilde é aquela pessoa que reconhece o seu potencial, reconhece a sua luz e que não faz uso dela para coisas escusas, digamos, para o caminho ruim. Então, para você buscar essa luz, primeira coisa, esse sol que brilha dentro de nós, é que nem eu já falei, hoje aqui, por exemplo, Florianópolis amanheceu nublado, né? Amanheceu nublado, acho que a maioria, já estamos fechando março, o mês das chuvas, tudo. A maioria das cidades brasileiras, assim, digamos, pode ser que onde você esteja também esteja, nublado, com nuvens, né? Tudo fechado, mas as nuvens só estão escondendo o sol. Você pega o avião, ultrapassa as nuvens, acima das nuvens o sol está brilhando. E nós somos exatamente assim também. Esse sol que está aqui dentro está brilhando de monte. Ele só não brilha mais, vamos dizer, para nos dar a iluminação do caminho, para nos dar as novas ideias, para nos fazer realmente conquistarmos tudo que desejamos, né? Que quando desejamos e que desejamos em favor do todo. Isso que foi muito legal ontem, Vital. Não sei, vocês vão ver depois no vídeo. Eu falei com o pessoal de ufologia, pessoas de todas as ordens, de todas as classes. Tentei dar a eles a consciência do todo. No começo foi meio estranho, né? Todo, o que esse cara está falando? Todo, ufologia, o que tem que ver ufologia com todo? E estava lá também o pastor Eduardo Vigio Pignoni, né? Falando da sua religião, da sua fé católica e toda aquela coisa, deu sua posição, e ele deu uma colaboração muito grande quando ele falou do pecado, e eu tentando assim falar sobre o todo, e no fim vocês vão ver no vídeo como chegou o entendimento do que significava o todo, de entender verdadeiramente o significado da palavra. Então, quando a gente tem consciência dessas coisas, a gente vai dissipando. Quando a gente tem consciência de verdade, não é que nem na escola que o professor falava assim, vocês entenderam? Aí todo mundo entendeu? Para não tomar bronca, mas ninguém tinha entendido nada. E aí abaixava, depois as provas eram ruins, mostravam que ninguém tinha entendido nada. Então, nós temos que falar aquilo que a gente tem certeza que a gente está falando. Nós temos que pensar naquilo que nós temos certeza ser verdadeiro de boa fonte, né? Que nem diz o Jorge, a certeza dele eu não tenho em absoluto. Ele diz que não tem dúvida de nada porque, como é que é? Ele tem certeza porque ele não tem dúvida de nada. E eu já disse, eu já não sou assim, ainda não cheguei nesse estágio aqui. Eu ainda estou tirando as nuvenzinhas aqui do meu ser aqui. O meu sol ainda não brilhou na sua totalidade aqui. Estou tentando fazer ele brilhar. Brilhar por quê? Para eu ficar mais bonitinho, mais gostosão, mais ganhar dinheiro, essas coisas não. Para eu poder contribuir com as pessoas, poder passar conhecimento real, poder brilhar, né? Brilhar até para iluminar talvez o começo do caminho dessas pessoas, né? Todo mundo precisa. Tatear no escuro é fogo, né? Fogo, precisa um pouquinho de luz. E para também trabalhar pelo todo. Eu não penso em mim. Se eu pensasse em mim, eu não teria abandonado carreira de gerente de banco, que eu estava muito bem, eu não tinha abandonado a minha prosperidade, os 3 carros que eu tinha, as 2 casas que eu tinha, e um bom salário, 15 salários por ano, família estabilizada, tudo isso aqui. Eu abri mão disso tudo em função dos meus ideais, que não precisava ter feito isso, mas eu achava que na época eu tinha que fazer isso. Então eu pensei no todo, que se eu pensasse em mim,
Eu não teria feito isso, egoísta. Opa, tudo bem, essa missão aí é legal, mas eu não quero nem saber. Eu vou deixar ela como hobby. A hora que der nas folguinhas eu vou lá e dou umas dicas, dou uma palestrinha e tudo isso aqui. Não, eu abri mão e fiz. Foi a minha opção. Foi a certa? Não sei, acho que não. Mas tudo bem. Mas está aí, o mundo deu a volta, girou, e hoje está aqui o solzinho de novo, está começando a brilhar. Então nós somos assim, como eu estou falando, com o tempo. Tem dia que nós estamos nublados, tem dia que a gente está trovejando, tem dia que a gente está árido, tem dia que não brilha nada. Mas não brilha nada porque não tem sol? Não, tem sol. O sol sempre está aí. O sol sempre está aí. Está sempre aí. Só que ele está encoberto. Ele está encoberto, ele está querendo se expandir, mas não consegue. Então o que nós temos que fazer? Tentar fazer com que esse sol comece a brilhar e possa nos esquentar, nos acalentar, nos dar a vitamina D. Hipoteticamente, a vitamina D é aquela coisa imprescindível para a nossa subsistência, né? E a gente tem que abrir isso aqui, conscientizar, vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, escolher as nossas amizades, escolher os ambientes que nós vamos frequentar, abrir mão de coisas que não nos servem mais, que não nos são mais úteis, que não nos agradam mais, criar o desapego a pessoas. Estou falando, viu, senhor Eustáquio? Estou falando para o senhor também. Para pessoas, não reclamar de nada, procurar fazer com que essas nuvens venham, que elas são naturais, elas precisam aparecer. Às vezes você precisa deixar a chuva cair dentro de você também, né? Que é através da expansão das emoções, de você deixar externar o anseio do seu coração, da sua vontade de chorar, por exemplo, essa chuva, né? Desses momentos de reclusão, esses momentos que você quer realmente ficar no escuro para poder exercitar outras qualidades suas, outros poderes sensoriais, digamos assim, e a luz muitas vezes pode atrapalhar nesses instantes. Então, tudo é natural. Ou vocês acham que o sol, já pensou se o sol brilhasse direto? Não tivesse nenhuma nuvem no céu nunca? Primeiro que não haveria vida, né? O sol ia brilhar, não ia chover, não tinha nuvem, porque só chove com nuvem, não chove, do nada não chove, tem que ter nuvem. Então tudo é necessário. As nossas preocupações fazem parte, as nossas nuvens fazem parte, mas o sol sempre vai brilhar. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu já sei que estão falando aqui. Ele é pastor evangélico batista, está dizendo Vital, que eu falei do pastor Eduardo Vigil. O Rodrigo diz que temos que reconhecer o Avatara. A Simone diz que grego sem autoconhecimento é impossível esse sol brilhar, sem dúvida, é isso que eu estou falando. Vamos buscar esse autoconhecimento, vamos buscar de verdade o teu autoconhecimento, não é o que eu falo, o que o Jorge fala, o que fulano Beltrano fala, e isso aí tem. É legal você ouvir, mas você tem que buscar por você mesmo, a sua verdade aqui vale. Deixa eu ver aqui mais, vamos ver. Estou aqui só falando. Penso mesmo, Simone, autoconhecimento, mudança de paradigmas, diz a Rosângela, simples, mas difícil. Claro, se fosse tudo fácil, vale a graça. Por isso que existe adversário em tudo, para que o melhor vença. Não adianta você ganhar de pereba, não tem valor nenhum. O adversário está lá para você supor, o obstáculo está lá para mostrar que você é capaz de superá-lo. Ué, senão não teria graça o caminho. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembre e vê que o caminho é um só, diz o Newton. Bonito, é isso mesmo. A Simone diz para Rosângela que tudo que tem aprendido é uma bênção. Newton, por que esperar se podemos começar tudo do novo agora mesmo? Essa coisa muda aqui, deixa eu correr aqui, peraí, voltar. Isso, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Isso é verdade. Rosângela diz difícil, sim, mas juntos fica mais fácil, pois aqui encontramos pessoas com as mesmas buscas.
A Lígia diz que penso que estamos fazendo isso nesse momento, Newton. O grego está poético, a Olga diz. Puxa, estou poético, eu não sei. Eu aprendo muito comigo, Olga. Por isso que eu faço esse programa aqui. Que aí você não viu o que eu vou dizer aqui, o senhor está aqui, escute o que o senhor está falando. Hoje o programa está muito cheio de paz, do Flávio Mota. Bom dia, Flávio, legal, bem-vindo aqui. Então, a gente fica horrorizado, né, quando a gente vê assassino, aquelas pessoas frias, as pessoas da guerra, os ditadores e toda essa coisa, e a gente acha que eles não têm nada, mas eles têm tudo o que nós temos, né? Eles têm esse grande sol que existe dentro de cada um de nós, está lá, sem usar a palavra de religião, né, de livre-arbítrio, porque para mim você parece reza, né? Eu tomei aversão a essa palavra. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha é melhor do que livre-arbítrio, porque aí é coisa chavão de determinados segmentos. Então, você tem que ter essa consciência de que dentro dessas pessoas isso tudo está apagado não, está coberto. E a nossa sociedade é cruel, claro, nós somos vingativos, a gente se horroriza com o que a gente vê. E não existe, nós podemos fazer a nossa parte que nem o beija-flor faz no incêndio. Mas nós dependemos de autoridades, dependemos de pessoas que ocupam cargos de decisão, de executivo, legislativo, judiciário, essas coisas. Infelizmente, as nossas leis humanas aqui de cada país, de cada estado, penalizam essas pessoas que cometem deslizes, né? Que tanto horrorizam os nossos televisores e as nossas vistas quando a gente assiste aquilo. E quantas pessoas vocês conhecem que conseguiram se regenerar de terem feito coisas horrorosas no passado e de repente, independentemente do que, religião, encontrou não sei quem, tal, conseguiram mudar a sua vida, conseguiram ser de pessoas do mal que eram, conseguiram passar a ser pessoas do bem. Por quê? E como é que aconteceu esse milagre com essas pessoas? Esse milagre aconteceu dando... Deixa eu ver quem é. Não posso falar agora, deixa um minutinho só. Não posso falar agora que eu estou ao vivo aqui, depois eu ligo. E alguém ajudou essas pessoas a ativar aquela coisa, aquele sol interno. E aquele sol interno, aquele sol de cada um, quando ele começa a brilhar, ele dissipa. Ele é transmutador, ele é mágico, ele é fantástico, ele é não sei o quê. Ele consegue, como é que eu posso dizer, sublimar qualquer coisa ruim que possa ter se instalado dentro da gente. Porra, Grego, você é muito doido, cara. Você fala coisas que não tem pé nem cabeça. Espera aí, se o meu sol está brilhando e consequentemente em função do brilho desse sol eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa de bem com a vida, eu sou uma pessoa que ama a si próprio, eu sou uma pessoa que não vê defeito em absolutamente nada, tudo para mim é lindo, tudo para mim é perfeito, a coisa quebrada é perfeita, a telha caída é perfeita, eu vejo perfeição em tudo. Como é que alguma coisa de ruim pode se instalar em mim? Simples. Ô Grego, isso é utopia, utopia? E essas pessoas que são como eu descrevi, que vocês seguem, que vocês leem, que vocês se admiram, e que nós temos o exemplo aqui agora da Igreja Católica, que elegeu o novo Papa,
E ele, por sugestão de um brasileiro, utilizou o nome de Francisco. Francisco é um dos caras igual que eu estou falando aqui agora. Lembra o São Francisco de Assis? Pô, cara, tem história, ele não foi invenção de ninguém. O Francisco de Assis, o santo deixa para a igreja. Pô, era um cara que, pô, as testemunhas, toda essa coisa, sabem disso aqui. O cara abriu mão da riqueza dele, vamos dizer, mas se sentia rico de outra forma. Só tinha uma roupa, conversava com os animais, rapaz. Sabe o que é conversar com o animal? Você saber a linguagem do animal, como o Jorge já falou ali, você conversar com isso. Então, por quê? Por que ele era diferente? Ele era um santo, não sei o que. Conversa, rapaz, conversa. Ele descobriu uma forma, pela escolha dele, descobriu uma forma de fazer o sol dele se manifestar, o sol dele brilhar. E é claro, você não vê a mariposa procura o quê? A mariposa anda em ambiente apagado? Não. Ela só vem naquela luzinha acesa, ela fica lá girando. Elas procuram a luz, né? Então Francisco, com a luz que devia emitir, puxa, os animais sentiam aquela paz nele, aquela tranquilidade. Se aproxima de um animal, vê se ele fica perto de você. Chega perto de um passarinho, vê se o passarinho fica perto de você. Qualquer lugar. Os animais fogem da gente. Por que eles fogem da gente? Por quê? Tem medo. Medo do quê, rapaz? Eles têm dente, eu não mordo. Eles mordem. Mas não. Sabe por que eles fogem da gente, os animais? Sabe? Porque nós temos energia ruim. E eles, como têm sentidos muito mais aguçados que a gente, eles percebem isso e caem fora. Caem fora. Por mais gostoso que você... Ai, que bichinho bonitinho, tal. Realmente você está achando o bichinho bonitinho, mas a tua energia faz esse bichinho bonitinho dar no pé. Então tá, deixa eu voltar aqui para a sala. Quem está? Visionário Newton. Quem está falando aqui? Deixa eu... Tá. Renato Russo era um poeta, Newton, tá? Visionário também. Liberdade para mim tem sido conquista diária, a Lígia diz. A Lígia, a Cléo está mandando beijo para todos no chat, ela não está conseguindo entrar, está só escutando. Tá bom, que bom. Então tá, não sei, não entendo como é que ela não está conseguindo entrar, mas tudo bem. A Olga pergunta, diz, quem me ajudou a ver o que eu tenho hoje um sol foi minha filha, que hoje tem 1 aninho. Te amo, filhona. Isso, aproveita esse sol que ela está te mostrando, Olga, e deixa ele brilhar mais, mantenha ele aceso. A Olga diz também, será que São Francisco se alimentava da carne de animais? Eu não sei, é uma pergunta que eu não sei responder. Se é interessante, o Google está aí para a gente pesquisar, mas eu duvido que ele se alimentava de carne de animais. Lígia diz que, Grego, penso que Francisco de Assis exercia a linguagem do amor em plenitude. Pode até ser. É uma linguagem de amor e plenitude que o senhor Eustáquio ainda não conhece. Então não posso falar sobre algo que eu não conheço. Adoraria amar na plenitude, mas ainda não sei o que é isso. Caramba, gente! Sabe que horas são? 11h08? Eu estou falando assim 40 minutos? Não pode ser. Não pode ser, esse Cronos aqui tá brincadeira. Bem, deixa eu falar aqui pro pessoal dar mais um alô, que daqui a pouco acho que nós vamos encerrar. Caramba, voltei a 1000 do Rio de Janeiro. Rodrigo, diz assim, Grego, penso que as nuvens, as sobras aparecem em nossas vidas para que possamos reconhecer a luz e combatê-las com luz. Isso nos dá a oportunidade de adquirirmos mais luz. Beleza? Mas exatamente isso. A gente tem que ter consciência exatamente disso, porque não adianta a gente escrever, a gente falar da boca para fora, como dizem, nós temos que sentir verdadeiramente aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente de verdade mesmo. Puxa, deveria ter um filtrômetro assim, deixa eu falar alguma coisa. Devia ter um filtro antes. Peraí, o que eu vou falar é verdadeiro, o que eu vou falar vai trazer benefício para alguém, o que eu vou falar não vou magoar ninguém, nem a mim mesmo, não vou precipitar tudo isso aqui, mas é que a gente não controla nada disso. Grego, mas o dia a dia, sempre todo mundo tem desculpa. Todo mundo tem alguma desculpa.
Ah, porque eu não tenho tempo, tenho 4 filhos, tenho trabalho, durmo, não sei o quê. Todo mundo tem desculpa. Agora, para ficar bonitinho, tirar sobrancelha, passar o blush lá para ficar bonito, isso aqui, fazer a barba gostoso, passar perfume, isso aqui e tal, tem tempo. Ir na academia, tem tempo para olhar para si próprio, fazer um exercício de autoconhecimento, de olhar no espelho assim, botar tua cara ali, ver tuas rugas, ver tu não sei o que, olhar de lado, ver como é que você tá, e tudo isso aqui, se conhecer, olhar para os seus olhos assim. Quase ninguém faz isso. Quase ninguém. Ei, Greg, qual é a tua, rapaz? Isso é bobeira. Isso aí. Continue pensando assim. Aí você vai ter que ficar assistindo um monte de chat, vai ter que ficar um monte de conversa, lendo um monte de livro, comprando um monte de vídeo e não sei o que, para tentar descobrir o que eu estou dizendo para você agora. Não que eu saiba de alguma coisa, sem absolutamente nada. Se eu soubesse de alguma coisa, eu não estava aqui falando com vocês também. Estava lá quietinho, bonitinho e fazendo. Apesar que, pô, não é que isso aqui não seja útil. Eu podia estar ajudando a humanidade de uma outra forma. Graça. Todas as pessoas conseguem que o seu sol brilhe, mesmo que seja só por momentos. Manter esse sol brilhar só estando em contínuo aqui e agora. Um maior abraço de sempre. É isso aí. O culto ao corpo tomou conta, diz a Simone. Então, são verdades que a gente não quer acreditar. São verdades que a gente não quer experienciar. São verdades que a gente não quer colocar em prática para ver se elas são verdade efetivamente, né? Rodrigo diz: Grego, eu tenho passado por muitos perrengues e tenho procurado agir pacificamente, racionalmente e não gerar mais trevas. Ótimo, melhor para você. Sendo melhor para você, vai ser melhor para o seu entorno. Sendo melhor para o seu entorno, vai ser melhor para toda a humanidade. É isso que vale. A Lígia diz que está ferrada. Então, Simone, o Rodrigo e as dores, e a Simone sorri. Então, agora eu vou trabalhar um pouquinho, né? Claro que não é da boca para fora, Rodrigo, ninguém está dizendo isso, mas tem que ser assim mesmo, tem que saber exatamente o que se fala e sentir verdadeiramente o que a gente fala. Então, obrigado Vital, obrigado Simone, Flávio Mota, Walter Santos, Thaís, Márcia Carvalho, Fernanda, Lígia, Nilton, Rosângela, Marinês, Rodrigo, Graça, André e Olga, e a Cleonice que está, não sei por que não conseguiu entrar. Fica aqui o meu fraterno abraço. Estava com saudade desta sala, de todos vocês. Fiquei feliz com que tudo deu certo nessa minha viagem, e foi apenas um fim de semana de aprendizado, né, de muita troca, novos amigos, e estamos aqui de novo, hein? Então, uma excelente semana para vocês sempre, e até amanhã aqui às 10h30 com um novo tema que vai surgir, tá bom? Um fraterno abraço e um feliz sempre.